Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Revista Fevale Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje temos aqui no estúdio para conversar sobre os cursos de idiomas a professora de francês da Universidade Fevale, Ana Freitas. É um prazer, professora. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui. Qual é a importância de iniciar uma criança desde cedo numa segunda língua, para que ela possa desenvolver melhor assim as suas habilidades numa segunda língua? Bom, primeiro, aprender uma língua em si já é já desenvolve a cognição de uma maneira mais ampla, né? Então, a partir do momento que, além da língua materna, muitas vezes a criança aprende outra língua em paralelo também, né? Que é uma coisa que está se falando muito, né? Do ensino de línguas juntas, né? Isso também é uma coisa que desenvolve a cognição da criança, mas, além de tudo, depois, né, eu acredito também no ensino de línguas em qualquer idade. Eu trabalho muito com adultos, né, e, por exemplo, pessoas que acham que, por exemplo, terceira idade, eu não aprendo mais, né, a gente escuta muito isso. Na verdade, se desenvolve de tal forma a língua que ela auxilia também questões de memória, né? Aprender uma língua, ela desencadeia um processo mental que, na verdade, a pessoa começa a não só desencadear um interesse por uma outra cultura também, muitas vezes, né? Aprende uma linguagem nova, as dificuldades vão abrindo um leque de fatores que, por exemplo, uma pessoa que aprende uma língua estrangeira, ela vai conseguir enxergar, ter até uma visão de mundo diferente, né? Sim. Muitas vezes. Então, a dificuldade, às vezes, a pessoa pensa, eu não vou aprender porque em determinada idade eu não aprendi, né? Então, isso é um mito. Na verdade, tem uma coisa chamada plasticidade cerebral, né? Que a gente fala muito, assim, que quanto mais tu te esforça para trabalhar determinada área do cérebro, por exemplo, vou aprender francês, eu aprendi francês e agora eu quero aprender o alemão. Não vou aprender porque o alemão é muito difícil, né? Então, tem esses mitos. E, na verdade, não. Se tu já tem um conhecimento de uma língua, ele abre portas para outra, porque tu trabalha também com comparação, né? A gente trabalha com essa coisa da comparação. E quando se é jovem, tem uma certa facilidade também em aprender, né? Sim, com certeza, porque já está sendo exposto a muitas outras influências, né? Outras áreas estão sendo ativadas, né? A gente aprende muita coisa, mas com certeza o ensino de línguas em todas as idades é possível, é viável e é aconselhável, inclusive, né? E qual que é o idioma mais difícil de se aprender do zero, assim, sem ter contato nenhum? Isso é muito relativo, né? A gente fala difícil quando a gente compara com a nossa língua materna, por exemplo. A gente compara com línguas que são diferentes gramaticalmente, a estrutura, né, do português. Então, a gente olha assim, deve ser super difícil o japonês, porque a gente enxerga, além do som diferente, a gente vê uma escrita que a gente não conhece, então a gente faz essa comparação. Mas isso é muito relativo, né? Por exemplo, alguém vai dizer, o alemão é difícil porque não tem contato com essa língua. Outras pessoas têm famílias com descendentes de alemães, né, que falam um dialeto, na verdade, da Alemanha, mais antigo, mas que é cultivado aqui, né? Então, essa pessoa ela tem mais facilidade por ouvir, por ter esse contato, né? Essa sonoridade. Então, é muito relativo a gente dizer assim, isso aqui é difícil, né? Tem gente que me diz, francês é muito difícil. Eu digo, mas, gente, tem até o pretérito perfeito igual, igual ao português, e o do francês é mais fácil, né? Tem uma certa semelhança, Tem assim. muita semelhança. A estrutura é a mesma, as línguas latinas vêm da mesma raiz, então a gente consegue comparar muitas coisas. Isso ajuda, né? Então, é relativo. E existe uma diferença entre fazer um curso presencial e um curso online, porque agora na pandemia cresceu muito os cursos online, mas eu acredito que ainda tem uma certa diferença. É mais fácil, no caso, assim, digamos assim, de aprender presencialmente ainda. Olha, é uma questão que a gente discute bastante. Agora, por exemplo, os cursos de francês desses semestres são online. Talvez no semestre que vem a gente ofereça de novo, conforme a demanda, né, ofereça presencial. Mas também é uma coisa que é muito discutida, porque na pandemia a gente foi
pego de susto. Então, Sim. muitas pessoas não sabiam lidar com a tecnologia. O professor também, às vezes, tem que aprender tem que reaprender a sua didática, né? Que a gente tem que moldar aquilo que a gente estava acostumado, um padrão que a gente estava acostumado para uma outra modalidade, né? Mas hoje eu acho que muitas pessoas estão procurando a modalidade online pela facilidade de acesso, né? E depende muito da didática do professor, da disponibilidade do aluno de estar ali aprendendo junto, né? Porque Pois vai é. aprender a tecnologia junto também, né? Sim, tem toda a facilidade de não precisar se O locomover até o deslocamento. local. Uhum. Isso é o que impede muita gente de fazer um curso, É. por muitas vezes também. Mas muitas vezes a gente faz uma aula muito semelhante, claro, né? Não dá para dizer que é exatamente igual, mas, por exemplo, nas aulas de francês, que eu gosto de trabalhar com gastronomia, porque eu sou uma curiosa, uma chata da gastronomia também. Eu já trabalhei aqui na gastronomia da Fevale quando tinha disciplina de francês para gastronomia, né? Eu trabalhava auxiliando uma professora que coordenava a disciplina. E, enfim, a gente trabalhava o que se usa da língua francesa na gastronomia, né? Então, hoje, eu ainda levo isso para minhas aulas de francês mesmo online. A gente faz aula de cozinha online. Isso é Cada muito um na bom. sua casa, a gente passa a lista de ingredientes, vai fazendo. Foi uma experiência que deu certo durante a pandemia e que continuou, né? Uhum. Claro que o aluno tem que ter um compromisso maior, às vezes, do que o presencial, Sim. né? E aquela coisa, desliga a câmera, ou não tem paciência de quando um colega está falando, né? Que às vezes tem isso. Então, é todo um aprendizado e tem um compromisso do aluno de estar ali realmente querendo aprender. E como que o mercado de trabalho enxerga um profissional com uma segunda língua? Porque isso enriquece demais o currículo de uma pessoa também, né? Na verdade, hoje é uma coisa essencial. Não tem nenhuma área que se possa dizer, não, o idioma não vai nunca ser usado. Isso não existe, né? Então, na verdade, se a pessoa tiver o inglês, que é muito usado no mundo todo, em qualquer área, ele pode ser usado, mas se ele tiver uma outra língua além do inglês, ele vai ter o espanhol, ou o francês, ou o alemão, por exemplo, para trabalhar numa indústria da região, numa fábrica que tenha pessoas que tenham contato com o francês, por exemplo, indústrias de calçados, né? Aqui na região nós temos algumas empresas que são de origem francesa, por exemplo, né? Eu já tive alunos, inclusive da Fevale, que trabalhavam em empresas francesas. Então, tem esse a mais, né? A pessoa está ali, está numa reunião com as pessoas que se falam entre elas em francês, tu está entendendo, tu está ajudando, tu fala junto, né? Então, são coisas que ajudam, né? Mesmo que pareça, não, mas eu estou trabalhando numa empresa de calçados, eu faço uma função que eu vou escrever em inglês, eventualmente, mas aí a pessoa que fala um pouquinho de francês já vai ser mandada para Paris, né? Isso vai E a outra motivando a não. pessoa também, né? Então tem uma série de fatores. Claro que é um diferencial, eu diria que 2 línguas é excelente, assim. Mas quem conseguir ter uma língua, eu acho que é essencial. E o que é importante de observar na hora de escolher o curso que vai fazer? Porque tem variados cursos por aí hoje em dia também. Inclusive online, né? Isso, inclusive online. O que a gente tem que observar na hora de escolher o curso que vai fazer? Na verdade, aqui na Fevale a gente tem essa preocupação, todos nós profissionais, eu digo por mim, por todos os meus colegas, professores, coordenação, a preocupação com a qualidade é muito grande, assim. Então, não existe isso de, eu vou inventar um curso de francês na internet e sair falando francês e dando dicas e piadinhas e TikToks, né? Mas, enfim, a gente se adequa às novas possibilidades, mas são pessoas muito qualificadas, todos nós somos professores formados, com formação em letras, né? Eu sou formada em letras francês-português pela URGS e literaturas. Eu trabalho desde 2007 com língua francesa e ter experiência com viagem ou não também é uma coisa relativa, que as pessoas dizem, mas fulano viajou, fulano não viajou, né? Isso também é muito relativo e muito discutido hoje. Eu tenho a felicidade de viajar porque eu adoro viajar. Sim. E já viajei diversas vezes para a França, que é um lugar que eu me sinto em casa, assim. Não sei se é por causa do mau humor, enfim, de origem, assim, que eu tenho essa coisa. Mas eu diria que essa coisa, o aprender
nesse sentido, ele é relativo também, assim. Tu pode ter um ensino com um professor que se diz professor, e é uma pessoa que viajou, por exemplo, para os Estados Unidos e voltou falando inglês e vai te dar dicas e falar. Outra coisa é uma pessoa ou um nativo, né, muitas vezes, o nativo que não tem nenhuma didática ou formação, acontece muitas vezes, né? Ou que não procura, não busca, né? Então, e daí o aluno às vezes fica meio perdido, né? Pois é. Mas eu não entendi o que essa pessoa falou, e a pessoa não entende quais são as tuas ansiedades também. Então, o mais importante de tudo é ter a didática, tu saber o que aquele aluno espera de ti, qual é o objetivo dele, né? Então, esse é o ponto principal. Então, para isso que a gente estuda e trabalha bastante no idiomas. E como que funciona o processo para fazer o curso aqui na Fevale? São 5 idiomas que a faculdade, a universidade, ela disponibiliza para a gente aqui, para os acadêmicos, até mesmo para o pessoal de fora. E como que funciona esse processo? Olha, na verdade tem os testes de nivelamento no site, que até a gente vai fazer algumas modificações agora para ficar mais fácil, porque a gente recebe esses testes, a gente avalia de todas as pessoas, entrar no site, escolhe o que tu gostaria de fazer, pode fazer o teu teste de nivelamento. Se tu tem nível 0, tu vai fazer o teste, né, e vai iniciar no nível iniciante tranquilamente. Por exemplo, a conversação do francês, a pessoa passa faz esse teste de nivelamento no site, eu recebo, eu avalio e digo, olha, essa pessoa tem condição de participar desse grupo, porque tem um nível intermediário adiante, né, para avançado. Então, a gente faz esse teste online, a secretaria nos envia e a gente corrige e eles retornam para o aluno as possibilidades. Olha, tu pode entrar nesse nível, né, enfim. Muito bem. Professora, uma última dica para alguém que queira fazer o curso, um dos cursos de idiomas aqui na Fevale. O que você indicaria? Olha, primeiro, dá uma olhadinha no site, vê se interessa por algum curso, lendo sobre ele, mas também nos acompanha nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Idiomas, né, da Fevale, e também, de repente, dá uma ligada para a Fevale, eu posso assistir uma aula, isso também é possível, né, a gente também consegue e ver se agrada, né, mas eu acho que o mais importante é começar. Porque a gente acha, vou deixar para o ano que vem, vou começar o idiomas, né? Sim. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Freitas, de francês. Eu que agradeço. E para você que acompanhou esse episódio até agora, fique com a segunda parte com a minha colega Julia Klein. Muito obrigado. Olá, o podcast está de volta. Eu sou a Julia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E agora nós vamos conversar com uma ex-estudante de francês aqui da Fevale, Gabriela Green. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Gabriela, me conta, qual o curso que tu fez? Aqui na Fevale eu fiz o curso de francês, né? Eu fiz até o nível intermediário, que a gente tem aqui até o intermediário avançado, vamos dizer assim. E daí depois a gente fez mais um ano de conversação. E por que tu escolheu o francês? Tem algum motivo específico? Eu sou formada aqui na Fevale em moda, né? E desde os primeiros semestres do curso, tu já tem contato com a língua francesa em, sei lá, um tipo de roupa, o prêt-à-porter, tipo, tu já tem vários contatos com falas que é desse meio da moda. E eu e minhas irmãs, a gente começou a fazer o curso de francês por causa disso. E qual foi a maior dificuldade em aprender francês? Acho que a primeira aula me marcou bastante, porque a primeira aula a gente teve que exercitar o R, porque o R do francês é bem marcado, assim, ele é bem puxado, né? Como ele é? É um... E a professora fez, todo mundo fica fazendo esse barulho em aula. Mas foi bem legal, acho que essa parte, assim, mais de exercitar mesmo, assim, é a parte mais difícil, porque a gente mora aqui no Brasil, a gente não tem tanto contato com pessoas que falam francês, né? Inglês, espanhol, já é mais comum, francês já é um pouco mais difícil, então essa parte de exercitar mesmo a língua é um pouco mais difícil. É sempre um desafio, né? Aprender um idioma novo. E para quem está pensando em começar a aprender, assim, um idioma novo, qual seria a tua dica principal como ex-aluna? Eu acho que ter bastante vontade de aprender
E sempre ficar procurando filmes, músicas, para tu ter esse contato um pouco maior com a língua, sabe? Para ter o écouter, que a gente fala no francês, né? Para conseguir escutar as palavras e conseguir identificar as palavras com o sotaque francês. Tem algum filme que tu te recorda para indicar para as pessoas que é Francês? Tem o Amélie Poulain, que é um filme bem tradicional, né? Que todo mundo já assistiu. E tem várias séries também. Tem a Dispução, que é uma série bem engraçada, ela é cômica, né? Que é uma série bem interessante em francês, acho que tem até no Netflix. E como tu acha que aprender um idioma diferente, né, novo, pode aprimorar no currículo das pessoas? Nossa, eu acho que um segundo, terceiro idioma é fundamental, assim, né? Eu trabalho com marketing hoje e ter uma língua a mais do que a nossa língua mãe, né? Vamos dizer assim, é essencial. Tipo, para qualquer coisa tu usa o inglês. Eu trabalho com marketing. Francês é um pouco mais difícil, mas a gente às vezes tem alguma outra atividade assim que tu precisa de um terceiro idioma, é fundamental. E tu pensa em aprender algum outro idioma? Sim, nunca para, né? Mas agora o próximo que eu queria aprender, eu não tenho espanhol. Aí o espanhol eu quero fazer, já tá, né, de meta, mas eu também quero aprender italiano, que é uma língua mais diferente, né? Mas eu acho legal, acho bonita. Então tá, eu gostaria de agradecer a tua participação. A gente falou com a graduada em moda aqui na Fevale, né, e ex-estudante de francês, Gabriela Green. Muito obrigada pela participação. Obrigada eu por vocês terem me convidado. Imagina. E o Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica desse episódio foi de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é dos estudantes Jackson Batista, eu, Julia Klein, e Lana Maldaner. E a orientação é do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcaston, para saber a nossa rotina de redação e também saber quando tem episódio novo e participar das nossas enquetes por lá. Até a próxima!